Eu saúdo aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para prestarmos mais um culto ao nosso Deus. Convido os irmãos que abram suas Bíblias comigo em Marcos, capítulo 14, leremos de verso 3 ao 9. É um texto bem conhecido de todos nós, o texto que fala sobre quando Jesus é ungido por aquela mulher em Betânia. O texto nos diz o seguinte: estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume, de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixa-la, porque amoestai. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco. Quando quiseres, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Oremos, meus irmãos. Amado Deus e Pai, queremos nesse instante pedir que Tu venhas a falar ao nosso coração, ó Pai. Que Tu venhas, ó Pai, estar, Senhor querido, através do Seu Santo Espírito, Pai, tocando em cada coração que vai ouvir essa mensagem, ó Pai querido. Que essa mensagem faça diferença em nossas vidas, ó Pai querido. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu coloquei como título da nossa mensagem nessa manhã: Quebrando as barreiras. Quando eu pensei nesse tema, eu comecei a pensar: o que é quebrar as barreiras? Quebrar barreira é o quê? Derrubar obstáculos, coisas que nos impedem. E eu comecei a imaginar o que é que nos impede, muitas vezes, de louvar a Deus, de viver uma vida realmente consagrada, uma vida agradável a Deus. Muitas vezes nós não enxergamos o que está nos impedindo a isso. E o porquê nós precisamos quebrar essas barreiras, a barreira do medo, a barreira da insegurança, a barreira da ambição, a barreira do preconceito. No nosso meio mesmo evangélico, quantas pessoas são preconceituosas. A barreira da arrogância, quantas vezes nós não somos arrogantes. Mas uma barreira que eu acho primordial, que precisa ser quebrada, é a barreira do nosso eu. O nosso eu. Eu posso, eu quero, eu preciso. Quantas vezes nós não vivemos assim? Vivemos como o nosso eu fosse o centro de todas as coisas, buscando realmente a nossa satisfação, não importando o custo que isso vai custar. Não importando o outro, se vai ofender ou não o outro, importa sou eu estar bem, eu estar satisfeito, eu estar contente. A barreira do eu precisa ser quebrada. E para que precisamos quebrar essas barreiras? Para que possamos ouvir a voz de Deus. É impossível nós ouvirmos a voz de Deus se não quebrarmos essas barreiras. E para que nós precisamos ouvir a voz de Deus? É para que nós ouçamos a voz de Deus, para que nós possamos oferecer
a esse Deus o melhor de nós. Precisamos quebrar essas barreiras para que possamos oferecer para Deus o que há de melhor, para que possamos ouvir a voz dEle. Só podemos oferecer a Deus o que há de melhor se conseguirmos ouvir a voz dEle. Só vamos conseguir ouvir a voz dEle se quebrarmos essas barreiras, ouvindo a voz de Deus. E eu pensando em como ouvir a voz de Deus, o porquê que ouvir a voz de Deus é tão importante, me veio à mente 2 personagens bíblicos. O primeiro deles é Abraão. Quando Deus pede a Abraão que ofereça a ele o seu filho. Imaginou bem? Abraão ouvindo a voz de Deus, e Deus pedindo para que ele sacrificasse Isaque, o filho da promessa, o filho amado. Será que eu começo a imaginar nessa cena, será que Abraão, por um instante, não duvidou? Será que realmente essa é a voz de Deus? Mas eu creio que naquele momento, aquele homem, Abraão tinha conseguido quebrar a barreira do seu eu. Por isso que ele não teve dúvidas que aquela voz que ele ouvia, pedindo para sacrificar o próprio filho, era realmente de Deus, porque ele tinha quebrado a barreira do seu eu. Não existia mais Abraão, mas existia sim um homem conduzido, guiado por Deus. Por isso ele ouviu a voz de Deus naquele momento. Mas um outro personagem que me encanta é José. José, que foi escolhido para ser pai do nosso Redentor. José, o esposo de Maria, Maria que foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Me encanta de tal maneira a posição deste homem, que muitas vezes em minhas orações eu peço a Deus, Senhor, eu queria ser um pouquinho do homem que foi José. Porque um homem que foi capaz de ouvir a voz de Deus. Nós podemos ler em Mateus, no capítulo 1, verso 18 a 20, e o verso 24, sobre o nascimento de Jesus. Nos diz o seguinte, esse texto: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Verso 24. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. O que me encanta neste homem é que esse homem conseguiu ouvir a voz de Deus. Diz o texto que ele, ao perceber que Maria estava grávida, ele ponderou, quer dizer, ele pensou. E nesse momento ele o quê? Deu a chance para que Deus falasse, para que Deus trabalhasse na vida dele. Ele quebrou a barreira do seu eu, porque qualquer homem na posição dele, a atitude seria completamente diferente. Eu falo por mim como homem. A minha reação seria completamente diferente nessa situação em que José estava vivendo. Sua mulher amada, grávida, e ele tinha certeza que não era dele. Mas esse homem pondera naquilo. E o texto nos diz algo que me encanta também. E ele, não querendo infamar Maria,
ele planeja deixá-la secretamente. Infamar, quer dizer, infamar é um verbo transitivo, direto, que quer dizer o quê? Cobrir publicamente de vergonha. Quer dizer, ele não queria colocar a sua amada publicamente numa situação constrangedora, cobri-la de vergonha, colocar em risco a segurança dela, a vida dela. Por isso ele o quê? Planeja deixá-la secretamente. Mas aí, nesse momento, entra Deus em cena. Entra Deus o quê? Falando com aquele homem, através de um sonho. E eu começo a imaginar como que um homem vivendo uma situação daquela pode ainda ouvir a voz de Deus. Aí eu imagino que ele conseguiu quebrar a barreira do seu eu. Não era mais, ele não estava mais se importando com os seus sentimentos, com a sua vontade, com o seu querer. O seu eu já não valia mais nada, ele tinha vencido essa barreira por amor. E vencendo essa barreira, ele pondera e deixa Deus falar, e ele consegue ouvir a voz de Deus. E em sonho Deus diz para ele: não tema, José, receber Maria, sua esposa, porque o que foi gerado nela foi obra do Espírito Santo. E ele, ao acordar, ele não tem mais dúvida de que era Deus falando. A voz que ele ouviu era de Deus. E ele deixa de lado todo o seu eu, todo o seu sentimento, para cumprir aquilo que Deus pede para ele. E ele recebe Maria como esposa. O que me encanta nesse homem é isso. A capacidade de, mesmo numa situação tão difícil, ouvir a voz de Deus. E é isso que eu quero chamar cada um de vocês, a começar por mim, a começarmos a ouvir a voz de Deus, em qualquer circunstância. Antes de tomarmos alguma decisão, vamos ponderar. Ponderar quer dizer dar uma pausa, pensar, para que Deus possa agir, para que possamos ouvir a voz de Deus, para que possamos oferecer a Ele o melhor de nós. Como essa mulher do texto que lemos, essa mulher quebrou todo o protocolo, foi até Jesus com um vaso que continha dentro um perfume preciosíssimo. E o que ela faz? Ela quebra aquele vaso e derrama sobre a cabeça de Jesus aquele perfume preciosíssimo. O que José fez na sua vida, naquele momento difícil que ele estava vivendo, ele se quebrou, se quebrantou diante de Deus. Por isso que ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Nós só vamos conseguir ouvir a voz de Deus se nós nos quebrantarmos diante de Deus. Esse vaso que essa mulher levou até Jesus com esse perfume, vamos pensar nesse vaso como a nossa vida, como a minha vida e a sua vida. A minha vida que precisa ser quebrada diante de Deus. Esse meu eu que precisa ser quebrantado diante de Deus, para que eu me derrame diante de Deus, para que eu ouça a voz dEle, para que eu realmente reconheça que Ele tem o melhor para mim, para que eu reconheça que em qualquer circunstância que eu estiver vivendo, eu tenho que ponderar, eu tenho que permitir que Deus fale, eu tenho que me permitir a ouvir a voz de Deus, porque se nós nos permitirmos a ouvir a voz de Deus, como José permitiu, nós vamos realmente conseguir viver
o nosso melhor. Vamos conseguir oferecer às outras pessoas que nos cercam o melhor de nós. Nós vamos conseguir ser bênção na mão de Deus, como José e Maria foram bênção. Como através dele veio o nosso Salvador, o nosso Redentor. Por quê? Porque um homem e uma mulher, um casal que soube ouvir a voz de Deus, se quebrantaram e se colocaram na mão dele para que ele os usasse como ele queria. Um casal que abriu mão do seu eu para que Deus os usasse. É isso que devemos fazer. Se queremos ser bênção, se queremos ser abençoados, se queremos abençoar os outros, se queremos fazer diferença no meio em que vivemos, temos que realmente nos quebrantar, nos quebrar diante de Deus. Quebrar para que esse precioso perfume que se derramou, que encheu aquela sala onde Jesus estava, com aquele perfume, para que o perfume de Cristo exale em nossas vidas. Aonde quer que estejamos, é preciso nos quebrantar, nos quebrar diante de Deus. Precisamos nos quebrantar diante de Deus, para que o bom cheiro de Cristo encha a nossa vida, para que esse perfume de Cristo se exale através de nós e contamine todos que nos rodeiam, todos que nos cercam, para que nós façamos diferença, que possamos nos quebrantar, mas também que nós nos derramemos diante de Deus. O porquê precisamos nos derramar? Porque quando aquele perfume foi derramado, ali, na cabeça de Jesus Cristo, aquela entrega que a mulher estava fazendo era uma entrega total. Não havia mais como alguém recuperar aquele perfume, tanto que algumas pessoas a repreenderam, dizendo que por que aquele desperdício imenso, se poderia ter sido vendido por 300 denários e dado aos pobres. Quer dizer, era algo precioso. E naquele momento eles perceberam que não tinha mais como recuperar aquele perfume. Era perdido. Mas não era perdido, porque o que ela estava fazendo era o melhor que ela tinha. O melhor que ela estava fazendo, doando para Jesus Cristo naquele instante. Qual é o nosso melhor? O que nós estamos dando, oferecendo a Deus do nosso melhor? Será que estamos realmente nos derramando diante dEle? Será que estamos ouvindo a voz dEle? Estamos nos quebrantando diante dEle? Estamos nos derramando diante dEle? Para que possamos oferecer o nosso melhor ao nosso Deus. A entrega daquela mulher, daquele perfume, estava sendo total, de coração. Que nós possamos enxergar isto. Que nós temos que nos entregar a Jesus Cristo de coração, por inteiro, por completo. Temos que vencer a barreira do nosso eu e nos colocarmos nas mãos de Deus, como José fez. Se colocou na mão de Deus, não se importou com o seu eu, com os seus sentimentos, mas sim ouviu a voz de Deus e quis dar a Deus o que ele tinha de melhor. José entregou a Deus o que ele tinha de melhor. Nos diz o verso 24 de Mateus 1. Despertando José do sono, fez conforme ele ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Quer dizer, José ali naquele instante estava o quê? Abrindo mão dos seus sentimentos, abrindo mão do seu eu, porque ele tinha ouvido a voz de Deus
e reconheceu que aquela voz era de Deus, ele abriu mão, ele se quebrantou, ele se derramou e ele ofereceu de Deus para Deus o que ele tinha de melhor. Ofereceu o quê? A sua honra, a sua vida e a vida da mulher que ele amava nas mãos de Deus. Ele ofereceu o que ele tinha de melhor. Estevão também, em Atos, capítulo 7, entrega a Deus o que ele tem de melhor. No momento em que Estevão está sendo apedrejado, morto, o que este homem diz? Pai, receba o meu espírito e não lhes impute este pecado. Sei que há maior entrega do que essa, maior renúncia do próprio eu do que essa, do que a do Estevão. Pedir ao Pai em oração que não imputasse àqueles homens, aquelas pessoas que estavam o apedrejando, aquele pecado. Um homem que soube ouvir a voz de Deus, um homem que viveu uma vida de quebrantamento, de derramamento na presença de Deus. É isso que Deus requer de nós, que vivamos uma vida de quebrantamento, de derramamento diante dEle, para que possamos ouvir a sua voz e possamos oferecer a esse Deus o melhor de nós. No texto de Marcos, no verso 8, nós lemos o seguinte: ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Ela fez o que pôde. Aquela mulher, ao quebrar aquele vaso, ao derramar aquele perfume precioso sobre a cabeça de Jesus, ela estava dando tudo o que ela tinha, fazendo tudo o que ela podia. E eu pergunto a cada um de nós: temos feito o que nós podemos? Temos ouvido a voz de Deus? Temos nos quebrantado diante dEle? Temos quebrado as barreiras que nos impede de ouvir a voz de Deus, que nos impede de oferecer a Ele o que nós temos de melhor? Que nessa manhã cada um esteja pensando nisso. Que nessa manhã cada um olhe para esse texto, para o exemplo dessa mulher que deu o de melhor dela, para o exemplo maravilhoso desse homem de Deus, José, que foi escolhido como para ser o pai de Jesus, um homem capaz de abrir mão do seu eu, abrir mão da sua honra, para ser bênção na mão de Deus. Que possamos realmente olhar para isso e buscarmos realmente vivermos isso em nossas vidas. Oremos. Amado Deus, glorioso Senhor, queremos nesse instante te pedir, ó Pai, que o Senhor nos capacite, Deus, para que possamos, ó Pai querido, como José, como Abraão e como Estevão, Pai querido, ouvir a Tua voz, nos quebrantarmos diante de Ti, nos derramarmos diante de Ti, ó Deus, e oferecer ao Senhor o que nós temos de melhor. Quebrarmos a barreira do nosso eu, do nosso orgulho, da nossa vaidade, Senhor querido, e oferecer ao Senhor a nossa vida, o nosso ser, o que temos de melhor, ó Pai. Ó Deus, que cada coração possa realmente se quebrantar diante de Ti nesse instante e romper essa barreira do seu eu, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.